tem Lilith na Bíblia? Já que a gente está falando de fé, de crença, principalmente de uma crença aqui do Ocidente, tem Lilith na Bíblia? O que você acha, Ju? Você já ouviu falar? Cara, na Bíblia eu nunca ouvi falar, eu sempre quis saber porque ela não aparece. Então, vocês acreditam que tem Lilith na Bíblia? Só que o nome dela não foi traduzido. Deixa eu explicar para vocês. Na tradução da Bíblia para a linguagem inglesa ou para o português, porque a Bíblia ela foi escrita em hebraico, o Velho Testamento, o Novo Testamento em grego, né? Pouquíssimos trechos em aramaico. Depois disso tudo, ela é traduzida para o latim, como se fosse a língua de Deus. Durante muitos séculos, ninguém era proibido, até 1530 mais ou menos, era proibido traduzir a Bíblia para qualquer outra coisa que não fosse o latim, porque era considerado heresia. A pessoa seria morta se ela fizesse isso. E aí você tem Lutero, né, em 1517, quando ele começa a Reforma Protestante, e aí ele traduz para o alemão. Do alemão e do latim, a Vulgata, a gente começa a traduzir para o inglês e depois para o português. Essa é um compêndio assim bem rápido da origem e traduções da Bíblia. Só que, ao traduzir para o português, principalmente João Ferreira de Almeida, que foi o padre que fez as traduções, ele ocultou o nome de todas as entidades que não fossem celestes. Então, por exemplo, a Bíblia fala sobre Leviatã, muitas vezes. No original, na nossa versão, não tem Leviatã. A Bíblia fala sobre Veemont, que é também um deus ou uma figura mitológica, mas que tem no original, mas que não é traduzido para a gente. E a Bíblia também fala um trecho sobre Lilith. E eu vou ler esse trecho com vocês para te mostrar como que está na Bíblia, na maioria das versões hoje em dia. O trecho está em Isaías 34:14. Diz assim: as feras do deserto se encontrarão com as hienas. Os sátiros clamarão uns para os outros. Os fantasmas ali pousarão e acharão para si lugar de repouso. Aqui a gente já vê uma palavra estranha, né? Sátiros. A gente lembra de sátiros quando a gente vê mitologia grega, quando a gente pensa em Nárnia. Então a gente tem os sátiros, que é aquela figura meio bode, meio homem, né? Então aqui esse versículo já chama atenção. Mas usa-se uma palavra aqui que não se usa em outro lugar, fantasmas. Essa palavra fantasmas aqui não é fantasmas no hebraico. No hebraico é Lilith. E para o hebreu, Lilith é criatura da noite. Tem, óbvio, uma outra versão que eu vou ler aqui, que aí ela já traz, mas ela é muito pouco usada. Ó. Criaturas do deserto se encontrarão com hienas, bodes selvagens, aí já tira o sátiro, balirão uns para os outros, e ali também descansarão as criaturas noturnas. Essas criaturas aqui seriam Lilith. Então, a primeira pergunta é: existe Lilith na Bíblia? Sim. Aonde? No livro do profeta Isaías. Mas como que ele apresenta Lilith? Ele apresenta Lilith como algo macabro, como algo não celeste, não divino. E ele coloca Lilith junto com outras figuras mitológicas. Aqui eu acho que eu nem diria macabro, mas assustadora. Porque macabro dá uma sensação de má. Assustadora só de que tem medo. Então ele coloca as hienas, né, ou seja, criaturas noturnas que comem restos de animais. Ele coloca os sátiros, que são uma figura mitológica grega e também da nossa literatura que a gente tem nos contos de C.S. Lewis. E ele fala sobre Lilith. Fato é que a Bíblia faz isso também com alguns outros. Eu citei para você Leviatã. Na maioria das passagens, ao invés de se falar sobre Leviatã, a Bíblia traduz como dragão. E no livro de Jó, traduz como hipopótamo. Não, é hipopótamo. Hipopótamo? Leviatã, crocodilo. Traduz como crocodilo. E Behemonte ou se traduziria como um dinossauro ou como hipopótamo.
O autor, o tradutor, ele quis tornar as coisas mais fáceis de entendimento, só que ele tirou o sentido original do texto. Então, assim, a Bíblia tem várias classes de seres espirituais. A gente falou isso no episódio passado sobre anjos e demônios. E eu falei que existem vários tipos de classes de seres espirituais. Mas existem, além de todos estes seres mitológicos que na nossa tradução foi retirado o sentido original e colocado num bicho, num animal que a gente tem ciência. E aí é importante a gente pensar o seguinte: o que é mitologia? Você pode entrar aí no chat e já começar as suas perguntas. Eu estou vendo aqui a galera perguntando e deixar ali. O que é mitologia? Eu lembro que teve até um corte que andou viralizando, que eu falo sobre o aniversário. Ninguém faz aniversário de uma criança com o tema de uma festa de uma entidade africana, mas faz sobre Thor. E aí muitas pessoas vieram questionar assim, mas Thor é mitologia, os deuses africanos não. Não é mitologia. O que é mitologia, na realidade? Mitologia é o conjunto de crenças de um povo que não é o seu. É um conjunto de crenças de um povo. Então aqui, nós temos uma mitologia no Brasil, mas não é o que você acredita. Então, por você não acreditar, você chama de mitologia. Nós temos Saci Pererê, Curupira, Mula Sem Cabeça, Mãe Douro. Mas em outros povos, nós temos os seus deuses. E quando eu falei de Thor aqui, eu tenho uma amiga que mora na Islândia. A Islândia é a capital dos vikings, né? A terra dos vikings. E eles acreditam veementemente em Valhalla, nos deuses nórdicos. Isso faz parte da crença. Só que é distante da gente. O que é mais próximo? O povo que veio da matriz africana. Então a gente tende a rechaçar. Então a mitologia é a crença, é o conjunto de crenças que não é o que você acredita. Porque o que você acredita para você é real. Então, por exemplo, nós acreditamos no que a Bíblia diz. Então, a Bíblia diz que Adão e Eva existiram. Então, nós acreditamos. Qualquer outra cultura que não seja a que crê no cristianismo não vai acreditar nisso. Vai acreditar na origem como o Big Bang, vai acreditar na origem como outros tipos de colonização. Os fenícios, os medos, os persas, os babilônicos, os indianos, os chineses, os japoneses, os alemães, eles têm outro tipo de cultura. Então é muito importante que a gente tire isso da cabeça, de que o fato de ser mitologia não significa que não seja algo utópico. Pode ser, assim como o que a gente acredita, para algumas pessoas não faz sentido. Para a gente faz, porque a gente cresceu acreditando. Mas para muita gente não faz o menor sentido.